Olá, querido professor, a paz do Senhor, seja bem-vindo a mais um podcast EBD em Síntese. A paz do Senhor, irmão Felipe, a paz do Senhor, irmã Eleide. A paz do Senhor, Felipe, a paz do Senhor, Manu. Bom dia, um grande privilégio mais uma vez com vocês aqui. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmã Eleide, a paz do Senhor, Manu. É uma alegria estarmos juntos nesse podcast, obediência podcast, para juntos tratarmos acerca das coisas do reino de Deus, da palavra do Senhor. E para mim é uma honra poder estar com vocês. Amém, né? E hoje, querido professor, estamos aqui com a lição de número 8, né, que vai falar sobre a disciplina na igreja. É importante que você leia as referências, né, faça esse estudo da leitura bíblica para que possa relacionar, né, até porque está conectado a todo o estudo da nossa lição de hoje, né? E a lição, ela vai ter como objetivo relacionar a disciplina ao serviço sincero a Deus, explicar a importância da ordem nos cultos e, por fim, expor o papel da organização da igreja como forma de adoração. Então, ao longo da lição, nós vamos ver esses 3 objetivos, né, implicitamente, porque ao final da aula, o aluno ele precisa ter alguns saberes escolares, né, ter fixado, desenvolvido. E que saberes escolares são para a lição de hoje, irmã Eleide? Vamos lá. Eu amo os saberes escolares, viu, Manu? Se possível for o professor ter isso fixado, né, na sala de aula, para ir pontuando cada um, porque algumas pessoas conseguem organizar isso com muita facilidade, mas outras têm um pouco mais de dificuldade e é necessário que isso fique ilustrado, né? E ficando ilustrado, fica mais fácil de memorizar e de relacionar os conhecimentos com os saberes específicos. E os saberes de hoje, né, o primeiro saber escolar da nossa lição é saber que a disciplina é importante para a organização da igreja. Essa disciplina, nessa organização, a gente pode começar até a relacionar a partir da própria organização institucional da igreja, né? Pode dizer o que a igreja precisa para funcionar, para ela estar funcionando como instituição. A gente pode trazer, assim, rapidamente, pontuar rapidamente para os nossos alunos em sala de aula. Segundo saber escolar é que nossa adoração se reflete também no zelo na casa de Deus. A gente já falou um pouquinho sobre esse ponto na lição número 7, né? No terceiro saber, a responsabilidade de cuidar dos utensílios da igreja é nossa, é coletivo, não é individual e coletivo, né? Mas também não cabe só a uma única pessoa, cabe a todos nós. O quarto saber é uma vida disciplinada nos leva a colher bons frutos. Obedecer aos princípios é melhor do que orar por milagres. Os princípios frutificam. Não há crescimento sem organização e disciplina. E o sexto saber é nosso cuidado com a casa do Senhor. É um bom testemunho como cristãos. Não há melhor testemunho do que uma casa organizada. Não é isso? É verdade, né? E aí, professor, após, né, você observar, planejar a sua aula dentro desses saberes escolares, objetivos, agora você pode, né, começar a sua aula perguntando aos alunos, o que é disciplina? Né? Talvez eles associem a um componente curricular, né, da escola, talvez associe, né, a disciplina de uma correção, né? E aqui você tem um amplo, né, um vasto campo para discussão e eles apresentarem aí o que é a disciplina. E aí você pode também perguntar por que essa disciplina é importante na igreja e se de fato ela existe na igreja, né, trazendo essa relação da disciplina agora na igreja, né? Por quê? Nós vamos ver no tópico 1 que há necessidade, né, de ordem na igreja. A igreja, ela é um local, né, que precisa ter justamente organização, ter um bom funcionamento, né? E essa organização e esse funcionamento
permite que todos consigam compreender o que é ensinado e participar das atividades de forma construtiva, né? Então, dentro dessas informações que eles possam trazer, né, de forma geral, sobre o que é disciplina, como é que podemos observar essa disciplina na igreja, e aí agora, né, você começa perguntando por que regras são importantes? Irmão Felipe, né, professor Felipe, por que a lição vai falar aqui a importância aqui sobre as regras? Maravilha. Na verdade, o pré-adolescente, por mais que tenha uma idade aí de 11, 12 anos, uma idade baixa ainda comparada à idade assim, da adolescência, da juventude, ele está na fase de pré, está entrando, está prestes a entrar na adolescência, ele já tem um conceito, pelo menos básico, ainda que de forma não direta, do que é disciplina, do que é ordem. Né? Desde criança, nós aprendemos, na nossa casa, no nosso seio familiar, na nossa educação e na nossa formação, as regras da nossa casa, o que se pode e o que não se pode fazer. Então, para nós ter a consciência do que é certo e do que não é errado, do que é certo e do que é errado. Então, ele já tem construído isso, principalmente no lar cristão, do que pode e que não pode. Então, ele entende que as regras, elas são impostas, elas são importantes ser seguidas, e aí trazer no contexto dessa lição para o pré-adolescente na lição vai ser algo muito prático e muito dinâmico, e cabe a você, professor, trazer essa conexão no contexto familiar dele, para dentro da sua sala de aula, para dizer que a ordem ela é importante também na igreja, como toda instituição, como todo órgão, como todo lugar, assim como tem ordem em casa, assim como tem ordem na escola dele, assim como existia ordens, desde exemplos, ilustrações básicas e fáceis de ele assimilar, como um sinal, um semáforo, por exemplo. Ele entende que vermelho é para parar, o verde é para prosseguir, o amarelo é para um alerta, é para ter cuidado. Então, na igreja também, não é porque na igreja é um contexto espiritual, nós servimos ao Senhor, adoramos a Deus, que a igreja ela não existe ordem, né? E aqui na lição a gente vai deixar crescer, porque a disciplina aqui ela está ela é mencionada com alguns sentidos diferentes. Às vezes a disciplina aqui vai trazer o sentido de consistência, às vezes vai trazer o sentido de reverência e às vezes vai trazer o sentido de ordem. Então, no que diz respeito ao sentido de ordem, é interessante falar para o adolescente, ao pré-adolescente, que existe ordem na casa de Deus, e a ordem como um todo ela é importante, literalmente, como o nome já diz, para dar uma ordem, para trazer uma organização, trazer um sentido de organização. Então, a ordem na casa de Deus ela vai desde a liturgia, ela vai desde a doutrina, ela vai desde os costumes. Então, o pré-adolescente ele precisa entender que, assim como na casa é importante as ordens que o pai e a mãe dá, na escola o professor, na igreja também é importante a ordem, porque, assim como em outros lugares, a ordem serve para organizar. Então, é um sentido bem interessante falar de ordem para o nosso pré-adolescente, para ele compreender que é importante, e mais à frente nós vamos falar o porquê que é importante essa ordem na casa de Deus. Exatamente, né? E aqui é importante porque o professor Felipe ele trouxe bem, né, a relação da palavra disciplina, como ela vai se apresentar ao longo da lição, né? E aqui ele entrou um pouco falando sobre a reverência nos cultos, né? Mas, irmã Leide, como a lição vai apresentar essa reverência, essa relação entre, né, ordem, disciplina e a reverência nos cultos? Eu estava estudando a lição, mano, e eu confesso que na hora eu comecei a pensar, assim, imaginando, né, como seria chocante para eles chegar na sala de aula e encontrar a sala toda desorganizada. Lixo no chão, o quadro todo riscado, assim, coisas penduradas, ia ser um choque. Não ia? Assim é, assim é para o não crente, por exemplo, ele chegar na casa do Senhor e encontrar uma casa toda desorganizada. Todo mundo levantando ao mesmo tempo, todo mundo falando ao mesmo tempo, e aí tudo isso traz um certo modelo de desordem, de desorganização, de falta de reverência, e tudo isso prejudica não apenas, né, o culto,
do outro, mas o próprio desenvolvimento, né, do culto, porque rouba a atenção e as pessoas não conseguem prestar atenção e nem conseguem prestar atenção no que está sendo dito, que está sendo feito na igreja, nem muito menos conseguem cultuar ao Senhor. Aqui no último versículo da lição, que é o texto básico da lição, diz assim: faça-se tudo decentemente e com ordem. Interessante é que a ordem, né, ela também produz decência, porque ordem e decência são duas coisas diferentes, né? Outro dia eu estava aqui em casa e um aluno meu da escola dominical pediu para brincar com o meu cachorro. E ele entrou, né? Eu abri o portão, ele entrou e a gente ficou conversando aqui, e ele olhando para as minhas coisas, aí disse assim: é tão lindo, você guarda tudo tão organizado. É lindo, né? Quando você vê a coisa organizada, a casa organizada, ela traz paz para aqueles que estão dentro dela. Isso não é diferente na igreja. Então, como é que você vai ter reverência no culto? Como é que você vai cultuar num culto desorganizado, todo mundo falando ao mesmo tempo, todo mundo falando no celular? A lição diz assim: a disciplina na igreja é muito importante também para os momentos do culto. O apóstolo Paulo orientou os crentes da igreja coríntia que trabalhassem com ordem e decência nos cultos. As manifestações dos dons deveriam ser regradas e observadas para que todos pudessem participar. E todos poderem participar não quer dizer que todos participam ao mesmo tempo, mas o participar aqui está dando a ideia de que alguém está sendo usado profeticamente e eu, que sou participante do culto, estou ouvindo atentamente, estou recebendo aquela palavra. O Espírito Santo distribui diferentes responsabilidades para cada um, a fim de todos realizarem seu papel de forma organizada. Como a gente já falou na lição 7, eu estou no culto, eu estou em reverência ao culto, à minha adoração, e de repente eu recebo de Deus uma orientação para dar um abraço em alguém, para dar uma palavra de ânimo a alguém, até para levantar, gente, e segurar um bebê enquanto uma mãe está ali querendo ouvir alguma coisa. Isso é servir, isso é trazer ordem e reverência, decência também ao culto, né? Então, eu acho que essa é uma forma de trazer o entendimento para eles de que toda forma de organização ela é importante, inclusive o ficar levantando. Seria mais interessante o quê? Eu ter a minha garrafinha para eu tomar a minha água lá sentadinho no meu lugar, ou eu ter que levantar e tomar água lá, atravessar a igreja inteira, né? Tirando as pessoas do seu culto, da sua adoração, enquanto eu passeio a igreja todinha para ir tomar água lá no bebedouro, né? Então, seria mais interessante eu esperar o culto terminar para poder dar um abraço no meu amigo, na minha amiga, ou eu ter que me levantar do meu lugar para ir lá abraçar, para ir conversar, para dar a paz do Senhor. Eu posso ir longe, ó, dar só com a mãozinha, no final do culto a gente conversa, né? Então, a gente ter nós precisamos ter esse entendimento de que todo o nosso comportamento ele reflete não apenas na nossa adoração, mas a adoração do outro também. E nós precisamos ter esse entendimento de que o culto, a adoração, ela é uma responsabilidade coletiva. Ela não é uma responsabilidade individual, né? Nós estamos para adorar ao Senhor. Se fosse para adorar ao Senhor de forma individual, a gente ficava em casa, não é isso? Mas o culto na igreja é um culto coletivo, um culto de participação, mas que cada um tem a sua própria responsabilidade de fazer com que aquele culto seja um culto propício para a manifestação do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo só se manifesta onde há ordem e decência, né? As pessoas estão ali para ouvir, de fato, para receber a sua ação de forma concreta e efetiva. Isso mesmo, né? E aqui, professor, você pode trazer algumas estratégias, né, metodológicas para estar abordando
tanto a questão das regras, como o professor Felipe falou, né? Que pode estar ali perguntando nos ambientes coletivos quais são as regras e trazer também a questão da ordem de falar mesmo, né? Ó, se todos nós falássemos aqui ao mesmo tempo o nosso nome, será que conseguiríamos entender, ouvir o que o outro disse, né? Então, para trazer essa reflexão justamente, que também já falamos em outras lições, né, sobre a importância. E como o irmão Felipe falou, né, eles estão numa idade em que já sabem o que é certo e errado, mas que é necessário continuar a inculcar, continuar a relembrar aquilo que é importante e indispensável na casa do Senhor, né? E aqui é interessante porque esse tópico é concluído, né, com a comparação que Paulo faz lá em 1 Coríntios, capítulo 9, né, a referência do tópico C, em que ele vai relacionar a disciplina a vida de um atleta, né? Que ele precisa ter muita disciplina para conseguir, né? Muito esforço para ganhar esse prêmio. E aqui ele vai falar, né? Que ele precisa acordar cedo, treinar muitas horas, ter uma alimentação equilibrada, para estar em condições, né? De enfrentar os desafios e obter a vitória, né? Então, sem disciplina, né? Uma vida sem disciplina, sem regras, ela não tem condições de alcançar nenhum objetivo. Então, a vida do cristão é isso, né? Ele precisa ter ali disciplina espiritual, e aqui cabe lembrar, nós já falamos também, mas cabe lembrar do momento devocional, de uma leitura, de uma oração, né? Porque nós temos um objetivo, ter comunhão com Deus, né? Nós temos um alvo, chegar ao céu, então eu preciso conhecer a palavra, eu preciso ter justamente essa reverência, eu preciso saber como me comportar no culto, porque eu sei que vou estar, e a gente já viu também quando falamos de adoração, né? Vou estar adorando ao Senhor na maneira como eu cultuo, como eu estou ali, né? Conectado com a dinâmica, a liturgia ali do culto. E aqui, o nosso segundo tópico, né? Ele vai falar sobre um lugar de disciplina. Então, a convivência entre os irmãos, ela precisa ser regrada para que a igreja preserve um ambiente de paz e harmonia, como, né, os nossos professores já falaram. Mas, afinal de contas, começamos a aula perguntando para eles o que era a disciplina. E agora, né, a lição vai apresentar o que é a disciplina, professor Felipe. Maravilha. A disciplina aqui, nesse âmbito, eu queria só fazer uma observação, mano, eu estava olhando aqui a lição, o subtópico C, né, 3, chamado de lição C, sobre a disciplina de um atleta. Eu acho interessante porque trazer essa ilustração de um atleta para o pré-adolescente vai ser algo bem interessante. De repente, tratar com eles. Como vocês acham que é a vida de um atleta? Será que o atleta, ele até um tom de brincadeira, ele come batata frita, toma refrigerante, aí vai brincando, será que ele treina muito? Será que ele acorda cedo? Será que ele todos os dias ele está lá? E aí você traz essa ilustração justamente para mostrar a disciplina no sentido de consistência, aqui sobre o tópico C, né, do primeiro tópico, para eles entenderem uma grande verdade. Que na obra do Senhor, a disciplina ela é importante por demais, porque Paulo mesmo vai dizer, né, sede sempre firmes e constantes, meus irmãos. Então, Paulo estava dizendo, olha, e aí você pode até ler para ele, 1 Coríntios, capítulo 15, acho que vai ser com 58, né, bem muito conhecido, você pode até ler para eles. Que Paulo vai dizer que, assim como o atleta também, ali tem um sentido assim da questão da recompensa, tem uma recompensa para todo cristão. Mas para nós ganharmos essa recompensa do Senhor, nós temos que ser disciplinados, firmes, constantes. Então, olha só, não é importante só eu ir à igreja um dia, 2 dias, não é importante só eu ler a palavra quando eu estou lá, não é importante só uma EBD. Não, uma vida como um todo. Né? O pré-adolescente, ele precisa, já nessa fase, principalmente, ele criar alguns hábitos no que diz respeito à igreja do Senhor. Hábitos saudáveis, espirituais, no sentido de ser constante, de ele compreender que não é só importante ele estar na EBD. De repente, o pré-adolescente, ele talvez até entenda que a concepção que ele tem é que é importante só ele estar na EBD. Não, e é importante na sala de aula, nessa lição, você mostrar para ele que é importante ele ser disciplinado, no que diz respeito não só à presença,
né? Não é só a presença, é a vida como um todo. Não é importante só você ser presente, você estar aqui, mostrar para o pré-adolescente que é importante ele ser constante na obra do Senhor em todos os ambientes. Então, em casa, ele ter o seu culto, ele ter seu momento com o Senhor, na escola, ele fazer o bem para o colega, ele mostrar amor para o colega dele, ele ser amigo realmente para o colega dele, alguns até alguns frutos do Espírito, né, para ele já poder introduzir isso na mente do pré-adolescente, mas a disciplina trazendo esse elo com o atleta vai ser muito interessante para ele. E aí eu volto a repetir, às vezes a gente fala muito sobre disciplina, a ordem, a consistência, e de repente ele pode estar achando que isso está ligado só à presença. Então eu vou estar sempre presente, não vou faltar um culto, não vou faltar um evento, estou sempre aqui. E ele precisa entender que é mais do que isso, que vai além da presença, que vai além da escola dominical, essa questão de disciplina. E aí, trazendo, como nós já entramos aqui no tópico 2 da nossa lição, falando o que é disciplina, o conceito que a parte de atrás é muito interessante, né? Que eu até quero ler. A disciplina é a obediência ao conjunto de regras que são propostas por determinado grupo. Então, na igreja do Senhor, na casa de Deus, o que é a disciplina? É você obedecer o conjunto de regras da igreja. Aí você pode passar para ele, perguntar para ele, eu gosto muito dessa aula, que ela é interativa, né? Principalmente para pré-adolescente. Se você não interagir com eles, não vai ser uma aula muito atrativa, ele não vai guardar muita coisa. Então, é interessante você realmente trazer imagens ilustrativas, como já foi dito aqui até pela irmã Elei, de repente os saberes escolares, você expor na louça, no cartolina, alguma coisa. E também a questão desses conceitos, você perguntar para ele, quais são as regras aqui da igreja? Quais são as regras que nós temos na nossa igreja? Ele vai dizer, aqui pode isso, aqui não pode isso. E pode ter certeza que vai ter algumas coisas que você vai precisar construir e pode ter certeza que vai ter algumas coisas que você vai precisar desconstruir. Porque às vezes tem coisa que o pré-adolescente acha que é uma regra e às vezes é uma coisa que não é. E às vezes ele acha que não é regra e é uma regra. Então, ele entender. E aí, quando você tratar com ele sobre o que tem e o que não tem como regra, para ele com a disciplina, ele ser obediente àquelas regras, dizer para ele a importância de obedecer, dizer para ele que não são regras meramente mecânicas, que são ruins, né? Mostrar para ele o quão gratificante é, porque nós fazemos aquelas regras ali, há um zelo naquilo ali, e aquele zelo não é para o homem, né? Aquele zelo ali, literalmente, são regras. Quando eu obedeço, o Senhor se agrada. E aí você traz o conceito de pai na casa, pai e mãe. Quando eu sou um pré-adolescente, que eu estou em casa, que eu obedeço ao meu pai e à minha mãe, o pai e a mãe têm prazer em abençoar, ele tem prazer em me presentear, me dar um presente, me levar a algum lugar. Desse jeito é o Senhor. Quando eu sou disciplinado em obedecer o conjunto dessas regras, que eles vão dialogar com você, o pai também se agrada, Deus também se agrada em poder abençoá-los. E que esse conjunto de regras não pode ser um fardo também, né, Felipe? Isso. Por isso falar justamente da importância deles seguirem. O porquê seguir, o porquê obedecer. Esse conjunto de regras, esse conjunto de normas que nós precisamos seguir, ele não é um fardo, não é uma coisa que precisa ser pesada, né? E aí, quando é que um conjunto de regras e de normas não se torna um fardo para nós? Quando nós entendemos o fim delas, né? Então, para que eu devo seguir para que eu devo seguir essas normas? Para que eu devo seguir? E aí o exemplo do atleta é maravilhoso, mas a gente pode trazer outros exemplos, né? De sucesso, de pessoas que seguem algumas regras, não necessariamente as regras da igreja, mas que o seguir regras, o seguir uma certa disciplina, nos leva a um sucesso, dependendo do nosso objetivo, né? Se o nosso objetivo é chegar ao céu, né? Então nós precisamos seguir as regras, as normas que já estão pré-determinadas na palavra do Senhor para as nossas vidas. E uma dessas regras é que nós devemos ser obedientes,
né? E na hora do culto, né, o apóstolo Paulo traz não é uma coisa inventada pelo pastor da igreja, nem foi o pastor Martim que inventou, nem foi o pastor da sua congregação. É uma palavra que já está, né, alinhada com a palavra de Deus, tudo seja feito com decência e com ordem. Na casa do Senhor, tudo é feito com decência e com ordem. Sem essas duas palavras, não há culto, né? É só uma reunião para fazer baderna, de fato. Isso mesmo, né? E aqui é interessante porque já falamos um pouco, né, sobre essa disciplina na igreja, que vai justamente trazer, né, o sucesso para a nossa vida e aí em todo o âmbito, em todas as áreas, né? E assim, ele vai fazer a relação entre os deveres, né, que eu preciso ter para, assim, ter o meu direito. Então, se eu sei que eu preciso, né, estar ali no culto, como os professores já colocaram, não só presente, mas contribuindo para a harmonia, para a paz, para a limpeza, né, contribuindo de forma efetiva, então, vou ter o meu direito garantido. Então, por exemplo, se eu estou ali prestando atenção, se eu estou partilhando o meu conhecimento e não estou conversando com um colega, eu estou exercendo um dever e automaticamente sendo atribuído com o meu direito, que é o quê? De assistir aula, né? Então, isso é interessante porque traz também essa relação da importância dessa disciplina, dessa ordem no culto, né, na igreja, para que a vida, né, ela vai, disciplina, como o irmão Felipe já falou, ela vai trazer frutos saudáveis, né, e garantir um fruto seguro. Então, a obediência também, como a irmã Eleite colocou, é de fato o caminho, né, para as bênçãos do Senhor, para ter bons frutos, para nos conduzir aos princípios bíblicos, de acordo com o que a palavra do Senhor já nos apresenta, e aqui, dentro da ideia do professor Felipe, da irmã Leide, né, é você fazer justamente esse grupo de regras aí, lembrar, para construir, desconstruir, nesse construir, desconstruir, explicar, como a Irmelete colocou, o porquê. Então, até numa cartolina no próprio quadro, né, caso você tenha na sua igreja, você pode fazer essa relação. Ah, eu tenho que ouvir a palavra. Por que eu tenho que ouvir a palavra? Ah, e para isso, o que eu preciso fazer? Então, ter essas colunas com essas relações é importante porque ele consegue relacionar melhor, né, e ali construir com você. E aí, quando acontecer no culto, né, ou na EBD, ou em qualquer outro ambiente da igreja, ele vai lembrar, não, isso aqui eu tenho que fazer por causa disso, né? Isso eu não faço por causa disso. Então, ter essa relação da causa, né, e ali da consequência de tudo mais, é importante para que ele possa sistematizar melhor essa relação de disciplina como uma ordem e disciplina como algo, né, pessoal que vai me trazer, tanto que vai me levar a ter deveres, mas também que vai me trazer alguns direitos. E, para finalizar o tópico... Você estava falando aí, eu estava lembrando aqui de uma situação bem específica. Eu tenho um aluno que ele tem um cronograma de atividades. E aí, nesse cronograma de atividades, ele tem alguns objetivos anuais, mensais e semanais, né? Interessante. 11 anos, 12 anos ele tem. 12 anos, ele tem 12, já fez. E aí, um desses objetivos dele, né? Tem 2 objetivos assim, que ele compartilhou comigo. Um é orar 2 vezes por dia. Que é um objetivo diário. E o objetivo anual é ler a Bíblia esse ano 2 vezes. Ele quer fazer aquela leitura de 6 meses. Para isso, é necessário uma certa disciplina no sentido de ser aquela pessoa obediente a determinadas normas, né? Porque nós temos aqui várias nuances da disciplina. Nós temos aqui a disciplina, né, como regras, nós temos a disciplina como obediência e nós temos a disciplina como um fator de correção. Não é isso? Nós vamos trabalhar esses 3 âmbitos da disciplina. E aí,
ele usa, né? Ele precisa, para alcançar esse objetivo, ele precisa ter a disciplina, né, como regra, e ele precisa ter a disciplina como obediência. Se ele não tiver essas duas coisas, ele não vai alcançar o seu objetivo. Né? É preciso deixar isso claro, explícito para eles, que seguir a disciplina, ser obediente a um cronograma de regras, de ordens, e não é necessariamente uma coisa negativa, porque fazendo isso, né, ele vai alcançar com excelência os seus objetivos, sem precisar correr, né? Porque quando eu tenho lá um cronograma de atividades que eu preciso seguir, mas se eu fico procrastinando, né? E aí, nesse momento a gente pode trabalhar, inclusive, a questão da preguiça e da procrastinação. Se eu fico procrastinando, o que é que eu vou acontecer? Eu vou acumular, né? Eu vou trazer coisas que dificultam, eu vou trazer para a minha vida coisas que dificultam o desenvolvimento dessas atividades e a obediência a esse cronograma para alcançar um determinado objetivo. Né? E aí, mais uma vez, a gente fazendo referência, né, com o nosso objetivo de ser um cristão de excelência. Né? Porque para ser um cristão de excelência, eu preciso ser alguém que obedeça às normas e às regras do culto, da igreja, para estar em uma reunião coletiva, mas eu também preciso obedecer ao meu cronograma pessoal com Deus. É orar, é ler a Bíblia, é ter tempo para essas coisas. Eu preciso ter o meu tempo de orar, de ler, de estudar a palavra, de estudar a lição da escola dominical, mas também eu preciso ter o tempo de ir para a escola, de fazer as atividades da escola, eu preciso ter aquele tempo com os meus amigos, preciso ter o tempo de cumprir as tarefas de casa, e aí tudo isso segue-se, né, a uma vasta necessidade de obediência a um cronograma. E esse cronograma não é ruim. Quando eu sigo o cronograma, eu consigo desenvolver e executar todas as minhas tarefas durante um dia. É verdade. Né? E aqui, para finalizar o tópico 2, né, ele vai apresentar agora a disciplina como no aspecto corretivo. Né? E, professor Felipe, como seria essa disciplina para maus comportamentos? É muito interessante, porque aqui o autor escritor da lição, ele traz para a gente o sentido de que a igreja ela tem essa disciplina como fator de correção, mas após o autor da lição aqui vai trazer após uma conversa, um convite ao arrependimento, e aí trazendo para o pré-adolescente, às vezes de repente o pré-adolescente pode até ter já no âmbito da igreja que ele convive, ter visto, ouvido, presenciado de alguma forma alguém ser disciplinado, alguém ser corrigido. E aí você passar para ele o sentido de disciplina, de correção é muito importante. Em que aspecto? Que às vezes, assim como fora da igreja também, como na sala de aula, por exemplo. Na sala de aula, quando você está desobedecendo, a professora coloca você de castigo. Em casa, quando está desobedecendo, a mãe e o pai colocam você de castigo. Na igreja, quando eu quebro as regras também e fico só quebrando, repetindo essa quebra de regras, a disciplina fator correção ela entra em ação, e aí o autor da lição ele vai dizer: se porventura o membro decide deliberadamente permanecer no erro, só resta ao pastor aplicar uma disciplina mais severa a fim de repreendê-lo, para que de fato se converta e reencontre o caminho da salvação. E aí eles, até nisso, a gente trazer o sentido correto da disciplina e mostrar para ele que quando essa disciplina, que é fator correção, ela é aplicada, não é para punir. Vou punir porque eu sou mal, vou punir porque eu sou ruim. Não, eu vou punir para que você acerte o caminho, para que você aprenda a fazer o correto. Em casa também é assim. Então, eles estão vivendo essa fase. Em casa, eles estão vivendo a fase que o pai e a mãe corrigem eles, e quando corrige eles, não é no sentido do pai e a mãe ser maus, porque o pai e a mãe amam, mas é no sentido para que eles aprendam a fazer o certo, aprendam a fazer o correto e não mais façam o errado. E aí, isso é muito interessante trazer para o pré-adolescente, para eles poderem entender que na casa do Senhor existem regras e existe também punição.
como todo órgão, eu não posso estar quebrando as regras, porque se eu quebro as regras, eu vou ser, queira que não, corrigido. E aí vem a disciplina no âmbito do fator da correção. É muito importante para o adolescente entender isso. Se ele entende que a casa de Deus tem regras, assim como na casa dele e em alguns outros locais, ele precisa entender que, assim como em outros lugares também, com pessoas, se ele quebra essas regras, automaticamente ele pode ser corrigido e será corrigido. Agora, repito, tornar a dizer, como a Hermélia até trouxe para a gente, nada disso pode ser um fardo. São pré-adolescentes, 11 e 12 anos. Eu não posso ensinar o pré-adolescente a ter medo de Deus, a ter medo da correção, a ter medo da igreja, a ter medo das regras. Eu preciso fazer entender que, quando ele segue isso com amor, automaticamente o pai se agrada, porque ele não faz por medo, ele faz por dedicação, ele faz por amor, ele faz por zelo, e aí sucessivamente. Eu estava lembrando de uma dinâmica agora que seria interessante aplicar nesse momento. A dinâmica, assim, você pega uma caixa, né, e coloca uma caixa que não seja evidente que seja uma caixa de bombom, uma caixa maior, né? E aí você coloca os bombons dentro dessa caixa. Pode até encher de coisas para eles não perceberem que é bombom que está ali dentro. Embala toda a caixa e entrega a caixa para algum dos alunos. E canta uma música ou bate palmas, faz alguma referência para que essa caixa circule entre eles. Quando a caixa parar, você vai dizer, dentro dessa caixa tem uma ordem que você precisa cumprir. E aí você vai fazer o quê? Você vai cumprir essa ordem, você vai abrir a caixa e cumprir a ordem, ou você vai passar a caixa para outra pessoa, a ordem para outra pessoa. E aí ele vai, se ele quiser passar para outra pessoa, né? Ele vai lá passar e você começa a brincadeira toda de novo, faz de novo a mesma pergunta 2 ou 3 vezes, até que alguém, até que você indique alguém que faça. Você vai ter que abrir a caixa e cumprir a ordem. E aí, quando ele abrir a caixa, está lá a maravilha, como o chocolate. Muito Porque boa. a disciplina, ela precisa ser compreendida como algo que é maravilhoso para as nossas vidas. A disciplina não pode ser um fardo, a disciplina não pode ser ruim, a disciplina não pode ser alguma coisa que eu vou fazer porque senão eu vou morrer, né? Não, eu preciso cumprir a disciplina, eu preciso cumprir esse conjunto de normas aqui, porque eles são bons para mim. Para mim, vai ser a receita do sucesso, é a receita de objetivo alcançado. Eu vou cumprir essa disciplina porque eu fazendo, né, lá, cumprindo os princípios, como o Manu já disse, é a certeza de que vou colher os frutos da minha obediência, e os frutos da obediência são maravilhosos, né? O cumprimento da disciplina, ou passar pela disciplina, né? No caso, passar pela correção e alcançar o arrependimento de novo, né? Voltar para o caminho do arrependimento, reconhecer que estava errado, também é maravilhoso para a minha vida. É uma segunda oportunidade. Então, eu acho que seria interessante, seria um bom momento para se fazer uma dinâmica aí bem gostosa. Verdade, né? E realmente, professor, apresentar, né, como os professores já colocaram, que não é, né, punitivo. Nós falamos, inclusive, isso na lição 6, que falava sobre o bom pastor, né, quando ele ia corrigir por amor as suas ovelhas. Então, exatamente, é inculcar na mente deles que faz parte da caminhada, né, do discipulado da vida cristã, né? Então, aqui, ele traz na própria lição, né, Gálatas 6, então você pode ler até um pouquinho mais, do versículo 1 ao versículo 6, para que entenda que é com amor, com misericórdia, como um ato de vigilância, né, que ajudar a pessoa a passar por esse momento, né? Não com algo punitivo, que vai ficar isolada, que ninguém fala, não é essa a ação e não é esse, né, o intuito. E aqui, chegamos, né, quase ao finalzinho, então o tópico 3 vai falar sobre o temor e reverência no culto, que nós já conversamos um pouco sobre, né, cuidar da casa do Senhor, respeitar,
né, de forma geral ali a ordem, a organização, e aqui ele vai começar falando sobre o zelo pela casa do Pai. Irmã Eleide, como é que o escritor da lição, né, ele apresenta esse zelo pela casa do Senhor? Zelar a casa do Senhor é uma obrigação coletiva, né? Nós precisamos, assim, de uma forma geral, entender isso. A igreja, né? A igreja de Deus é a casa, a igreja é a casa de Deus, por isso é um lugar santo, né? E como lugar santo, é um lugar santo sujo, um lugar santo desorganizado, né? O respeito pela casa de Deus é demonstrado não apenas por meio de nossos louvores. Não é só você estar ali cantando, não é só você estar ali pregando. A gente já falou disso ontem também, né? Na gravação da lição 7. Não é só por meio dos louvores, mas também na forma como cuidamos do templo e como nos comportamos nele, né? O templo não é lugar de correr, o templo não é lugar de pular, o templo não é lugar de gritar, né? O templo não é lugar de você jogar papel no chão, de você sujar as paredes, de riscar as paredes, de colar chiclete debaixo dos bancos. O templo não é lugar para você levar um celular, para você ficar jogando, para você ficar... Não, o templo é um lugar de adoração, o templo é um lugar de santidade, é um lugar onde nós vamos para coletivamente adorarmos ao Senhor, em comunhão com toda a igreja, né? Então, por isso, nós devemos cuidar do nosso templo. Se eu sujei, não custa nada. Vamos lá limpar, né? Derramei alguma coisa no chão, vou lá com a pessoa, com a zeladora do templo, pede um paninho, vai lá, limpa, não custa nada, né? Não custa nada para ninguém, nem para o aluno, nem para o professor. E, assim, uma dica para os professores, seja um exemplo disso para os seus alunos, né? Seja um exemplo disso. Não deixa a sala suja. Quando você terminar a sua aula, apaga lá o quadro, porque, de repente, a gente deixa o quadro sujo, né? O quadro com o rabisco lá, com alguma coisa que a gente escreveu, e se o quadro for branco, o que é que vai acontecer? Vai manchar o quadro todo, aí a gente vai ter que demandar mais trabalho, vai manchar o quadro, vai se tornar mais difícil para o professor que vai vir na próxima semana. Se fez alguma dinâmica, junta lá o lixo, deixa a tua sala bem organizada, né, que edifica aos alunos e agrada ao Senhor. Não é verdade? Isso, né, se refere tanto ao cuidado com os utensílios da igreja, bem como com a forma como nos comportamos nos cultos. Ter reverência na casa do Senhor significa que aprendemos que a igreja é um lugar santo e, igualmente, precisamos manter uma vida santificada. Porque o que a gente faz na rua reflete muito em quem nós somos internamente, né? Se eu sou uma pessoa bagunceira, por onde eu passar, eu vou deixar uma bagunça. Se eu sou uma pessoa organizada, por onde eu passar, eu vou deixar a minha organização. Se a minha vida é prezada pela santificação, por onde eu passar, o meu caminho será organizado ou bagunçado, né? Então, é uma forma de refletir com eles a respeito da santificação. Isso mesmo, né? E aqui, irmã Eleide já falou um pouco, né, sobre o nosso comportamento na igreja, então ela já falou sobre o fato de não levar o celular, de estar atento, né, de estar envolvido nessa comunhão e adoração mesmo. Aqui, né, esse tópico B, apenas eu acrescentaria, né, a questão do tratar, né, bem os irmãos, então viver em harmonia, que infelizmente nessa idade, né, eles acabam tendo alguns conflitos ali, de que, fulano está falando comigo, fulano não fala. Então, e falar para eles a importância justamente dessa harmonia, de viver, né, com os irmãos, honradamente, como a palavra, né, a referência em Tiago vai falar, com sabedoria, obediência, né, aos ensinamentos da palavra. Então, não viver em divisão, contendas, não se envolver em fofoca, né, que às vezes eles gostam, alguém disse um segredo e aí fulano não quer contar. Então, assim, ter esse cuidado e mostrar a eles
que o nosso comportamento na casa do Senhor, ele deve ser de paz, de harmonia, né? De honrar a Deus de todas as formas. E, para finalizar, Deus se agrada de quem ama a sua casa. Então, professor Felipe, como seria, né, esse comentário aqui para a gente finalizar a lição? Maravilha. Quando a autora, né, a escritora, como ele trouxe, vai falar aqui, abrir essa última parte da lição, ela vai dizer: o respeito que temos por determinado lugar se mostra na forma como nos comportamos nele. Cuidar da casa de Deus, respeitá-la são responsabilidades nossas. E aí a gente vê também aqui a parte C: Deus se agrada de quem ama a sua casa. Isso é uma verdade. É uma verdade. Aí você pode novamente interagir com o seu aluno e perguntar para ele: qual é o lugar que você mais ama? E aí ele vai dizer, talvez alguém diga: é o meu quarto, é a minha casa, é a minha escola, é a casa da minha avó, não sei. Ele vai dizer, o lugar que ele mais ama é esse. Quando ele responder, aí você vai usar o lugar da resposta dele e vai perguntar se ele chega nesse lugar bagunçando, jogando lixo, jogando copo, derramando as coisas, fazendo barulho, fazendo zoada. Certamente ele vai dizer que não. Existe um senso de responsabilidade no pré-adolescente quando ele é levado a refletir. Ele vai dizer que não. E aí você vai usar o mesmo critério. Você vai dizer que na casa de Deus, quando eu amo a casa de Deus, eu preservo, eu cuido e eu amo estar nela. Eu amo estar nela. Fazê-lo entender que aquele ambiente é um ambiente agradável. Igreja é um ambiente que Deus está presente, que Deus fala conosco. É um ambiente para eu fazer amizades, para eu ter comunhão com meu amigo, para eu adorar ao Senhor, prestar o meu culto. E aí o exemplo de Davi que a lição traz, Salmo 84, versículo 10, aqui Davi vai dizer que é melhor um dia na casa de Deus do que 1000 outros dias sem ser na casa de Deus. Então, ele entender esses dois aspectos da casa: a reverência, o zelo, o cuidado e o amor, e a dedicação à casa de Deus. Eu amo estar aqui. O porquê que eu amo estar aqui? Porque Deus habita aqui, porque eu tenho amigos aqui, porque a minha família vem, porque é um lugar agradável, é um lugar de bênção, é um lugar de paz. E eu cuido daqui porque eu amo. Então eu quero que dure mais, eu quero que se preserve, eu não posso jogar lixo no chão, como ele falou, chiclete no banco, né? A gente vê muito, hoje talvez nem tanto, mas antigamente realmente a gente via muito isso, né? De colocar chiclete. Eu não sei se eu não sei se eu fiz, se eu fiz eu não lembro, se eu fiz quero pedir perdão, mas certamente a criança ela faz algumas coisas às vezes que ela não, às vezes não tem nem a concepção que aquilo é errado, é mais um impulso mesmo, há um impulso, né? Um instinto da criança natural, do pré-adolescente, que ainda é uma criança. Então, assim, mostrar para a criança esses dois aspectos da casa de Deus se agrada quem ama a sua casa. E aí, quando eu amo a casa de Deus, eu quero estar nela e eu quero cuidar dela. E aí você pode encerrar justamente perguntando a ele se aquele lugar que ele ama, ele quer que se acabe ou ele quer que dure mais. E ele vai certamente dizer que ele quer que dure, que não se acabe nunca, que dure, que ele possa estar sempre ali, que ele possa ir ali outras vezes. Assim, a casa de Deus. E aí você pode trazer o aspecto: por que você ama este lugar? E aí ele vai dizer: porque aqui eu gosto, porque é agradável. E você vai mostrar que a casa de Deus é um lugar agradável. Eu sempre, quando eu dou aula para o pré-adolescente, para o adolescente, né, eu sempre gosto de enfatizar isso: a agradabilidade da casa de Deus, que a igreja é um lugar agradável. Por quê? Porque eu me lembro que na minha fase, como eles, às vezes eu era levado obrigado para a igreja, né? Às vezes nem sempre o pré-adolescente ele quer vir para a igreja, a criança quer vir para a igreja, isso é normal. Mas ele quer ficar em casa, tá brincando em casa, você vai tirar ele do brinquedo para levar para a igreja. Ainda mais com as atratividades que tem hoje, né? E hoje, que tem televisão, tem smartphone, que infelizmente os pais enchem os filhos disso tudo. Então, imagine, às vezes ele não quer ir para a igreja. Então, mostrar para ele que às vezes o pai ama tanto, eles, o pai e a mãe amam tanto, que obriga eles a estarem ali, porque sabem que ali é um lugar maravilhoso. E é quando eles entendem que a igreja é um lugar agradável, é um lugar bom, é um lugar perfeito. O perfeito que eu digo não é de pessoas, nós somos imperfeitos, é perfeito no sentido de Deus estar ali conosco, habitando, falando. Com certeza, eles vão criar esse vínculo amoroso. E aí, quando eu estou dando aula, eu conto para ele um exemplo pessoal, que não sei se você, professor, pode, mas eu acredito que todos podem dar esse exemplo pessoal, que às vezes eu
fui até levado, obrigado, quando eu digo você nasceu um lar cristão, né? Eu fui obrigado, às vezes fazia birra, às vezes fazia choro, às vezes ia porque estava feliz em ir, mas hoje, contando para eles, né? Hoje eu faço uma reflexão e eu glorifico a Deus porque meu pai e minha mãe me fizeram criar o hábito de ir. E de tanto eu ir para a casa de Deus, eu aprendi que a casa de Deus é um lugar maravilhoso, é um lugar perfeito. E quando eu não estou lá, eu sinto saudade. Então, mostrar isso para o pré-adolescente é, acima de tudo, que Deus se agrada. E se Deus se agrada, se ele ama a casa de Deus, Deus há de abençoá-lo. Isso mesmo, né? Ótima relação, né, que o professor Felipe trouxe para você, professor, estar finalizando, né, a sua aula. Então, que possa, né, nessa conclusão, você dizer que precisamos honrar a Deus, né, obedecendo as regras, nos dedicando a servi-lo de forma organizada, respeitosa, né, porque a igreja é a casa de Deus, né, o local ali que nos reunimos em comunhão uns com os outros e com Deus. Amém. Esperamos ter contribuído com a sua aula, querido professor. Que Deus continue abençoando o seu ministério. Curta este vídeo, comente, compartilhe, né? E a paz do Senhor. Obrigada pela participação, Felipe. A paz do Senhor, Eleide. A paz do Senhor Manu, a paz do Senhor Melania, vamos já agradecendo. A você, professor que está conosco, a você, pai e mãe que nos acompanha, quem sabe você, pré-adolescente, amante da EBD, também nos acompanha. Eu vejo muito adolescente acompanhando as nossas EBD Ensinos em podcast. É uma alegria estar com vocês. E, professor, que Deus abençoe sua aula, uma aula inspiradora da lição 8. Certamente Deus há de usá-lo. Você tem um campo fértil, seja ferramenta de Deus para impactar essas vidas e construir essa geração na presença de Deus. Amém, amém. Muito obrigado, viu, irmão Felipe, pela sua participação hoje. Eu que Muito agradeço. importante a participação de Manu também, né, na equipe 1. Eu agradeço, né, a oportunidade, mais uma vez, de estar com vocês aqui, EBD em Síntese Podcast. Né? Espero que, ao final dessa aula, todos os alunos da sua classe, eles consigam compreender que a disciplina, esse conjunto de regras, conjunto de normas que nós precisamos seguir, não apenas na igreja, mas em toda a nossa vida, para que tenhamos uma vida bem-sucedida, né, seja um sucesso, em nome de Jesus. Amém. Desde já também agradecemos, né, a direção do DENEC pela oportunidade. A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor, queridos. Até a próxima.